Olá! Sejam muito bem-vindos! E hoje é o nosso quinto episódio da série O Profeta Elias. Você já pensou no que você quer ser quando crescer? O que eu vou ser quando crescer? O que eu vou ser quando crescer? Eu queria ser professora. Depois eu pensei, não, eu vou ser comissária de bordo. Depois não, eu vou ser decoradora. São muitas ideias, não é verdade? O que você quer ser quando crescer? Você acha que Jesus está preocupado em o que você vai ser quando crescer? Sim, ele está. Não preocupado, ele se importa. E sabe, se você é filho dele, ele quer que você sirva a ele. E você pode perguntar, tia Bia, como é que eu, desse tamanho, posso servir ao Senhor Jesus? Você pode servir aí na sua casa, aonde ele colocar você. Você pode servir ele. E Elias também era um servo de Deus. E Elias era um profeta de Deus. Profeta é quando aquele que leva a mensagem de Deus para as outras pessoas, que era o que Elias fazia. Deus falava com ele e ele falava com o povo de Israel o recado de Deus. Só que Elias, ele já estava ficando velhinho, ele estava vendo que já estava chegando a hora que ele ia ter que Deus ia levar ele, na verdade, né? Deus ia recolher ele para junto dele. Mas vocês se lembram quando Jezabel, ela ficou muito brava com Elias e ela começou a ir atrás de Elias, até ameaçou a vida dele, e Elias, saiu correndo, né? E aí ele ficou tão desanimado, tão triste, ele estava achando que ele estava sozinho, que ninguém mais amava a Deus e que ninguém mais servia a Deus, que só tinha ele. E ele ficou deprimido e ficou triste, mas Deus falou para Elias que não, ele não estava sozinho, tinha muitos outros que ainda serviam a Deus. E a Deus, ainda para animar Elias, ele levou Elias, lembra? Lá para onde estava Eliseu. E ele conheceu Eliseu e aí ele pegou a capa dele e colocou nos ombros de Eliseu. E Eliseu entendeu na hora que ele também ia ser profeta, que Deus estava chamando ele para servir a ele, a servir a Deus. E vocês se lembram o que é que Eliseu estava fazendo? Isso mesmo, ele estava preparando a terra, né, com o boi. Ele preparava a terra para plantar, depois para colher. E se ele fosse servir a Deus, se ele fosse seguir Elias, ele tem muitas mudanças na vida dele. Ele ia ter que deixar a casa dele, a família, e o trabalho dele. Será que compensava? Será que valia a pena? Sim, valia muito a pena. E ele estava muito feliz. Ele achou que era um privilégio. Ele foi chamado para servir a Deus. Isso era um grande e muito privilégio. Ele foi muito feliz. Então, ele e Elias começaram também a treinar outros jovens. E esses jovens iam ser profetas também, para levar a mensagem de Deus para as outras pessoas. E desses jovens existia um grupo que ficava em Gilgal, a cidade de Gilgal, um outro grupo ficava em Betel e um outro grupo ficava em Jericó. Eram 3 grupos. Então, Elias sabia que aquele ia ser o último dia dele. Deus já tinha falado com ele. Mas vocês acham que ele estava com medo, que ele estava triste? Ele estava muito feliz, muito feliz mesmo, porque ele ia se encontrar com o Deus verdadeiro, o Deus que ele sempre creu, o Deus que ele foi sempre fiel.
encontrar com Deus. Chegou a hora dele se encontrar com Deus. Então, ele estava todo tranquilo. E ele e Eliseu, eles estavam lá em Gilgal, na primeira cidade, junto com os jovens, com aqueles novos discípulos que eles estavam treinando. Então, eles ficaram lá em Gilgal e conversando com eles. E aí, uma hora, Elias falou para Eliseu, Eliseu, fique aqui que Deus me mandou ir para Betel. Eliseu, Elias, não vou ficar, eu vou com você. Porque Eliseu não queria deixar Elias sozinho, porque ele queria ficar com Elias até a hora que Deus levasse ele para o céu. Então, eles foram juntos lá para Betel. Então, chegando lá em Betel, estavam também os discípulos, outros discípulos que estavam lá, os jovens que eles estavam treinando, estavam lá esperando para encorajar os dois. E aí, eles chamaram Eliseu e falaram, Eliseu, você sabe que Deus vai levar Elias hoje. Aí Eliseu falou, eu sei, mas olha, não fale nada. Então, ninguém falou nada, eles ficaram lá esperando. Então, depois de um tempo, depois de uns dias, Elias falou para Eliseu, fique aqui que Deus me chamou para ir lá para Jericó. E Eliseu falou, não, eu vou com você, eu não vou te deixar sozinho. E lá foram os dois, de novo, né? Lá foram os dois e foram lá para Jericó. Chegando lá a Jericó, tinha lá os discípulos, outros discípulos que eles estavam treinando, aqueles jovens estavam esperando. E lá em Jericó, eles chamaram Eliseu e falaram a mesma coisa. Eliseu, olha, você sabe que hoje Deus vai levar Elias. Ele falou, eu sei, mas olha, não falem nada. E eles também não falaram nada, né? Ficaram tudo quietinho lá e ouviram o que eles tinham para falar e tudo mais. Deus, de alguma forma, tinha avisado tantos os discípulos deles, como também Eliseu, todos eles sabiam que aquele dia Deus ia levar Elias. Então, eles estavam lá em Jericó e Elias falou para Eliseu de novo, Eliseu, fique aqui que Deus me mandou ir lá para o Rio Jordão. E que Eliseu respondeu? De novo, não, eu vou com você, eu não vou te deixar sozinho. E lá foram eles, lá para o Rio Jordão. Só que eles não foram sozinhos. Os 50 jovens que estavam lá também foram com eles. Eles foram até que eles chegaram assim perto do Rio Jordão, os jovens pararam e ficaram olhando. E eles ficaram, acho que pensando, o que eles vão fazer agora? Como é que eles vão atravessar o Rio Jordão? Será que eles vão atravessar? Porque o Rio Jordão era muito largo e muito fundo. Também não tinha como atravessar nadando, nada disso. Não tinha barco, nada. Então, aí Elias pegou a capa dele, essa capa aqui, ó. Ele pegou a capa dele, enrolou assim e ele pegou e tocou o Rio Jordão. Na mesma hora que ele tocou, o rio se abriu e os dois passaram andando. E os jovens ficaram lá só observando tudo aquilo. Então eles passaram. E aí lá na outra margem do rio, o rio se fechou e na outra margem do rio, os dois continuaram conversando. E Elias falou para Eliseu, Elias, você quer alguma coisa de mim? Aí Eliseu falou, Elias, eu quero a sua porção do Espírito dobrada. Tá bom. Eles continuaram conversando. De repente, no céu veio uma carruagem de fogo com os cavalos e a carruagem e veio e passou no meio de Elias e Eliseu e de repente um vento forte como um
e levou Eliseu, e levou Elias, e Elias foi, e Eliseu ficou olhando aquilo e falou, meu pai, e naquele mesmo momento ele rasgou a roupa dele, porque as pessoas, quando alguém morria e elas ficavam muito tristes, era um sinal, era uma maneira delas dizerem que elas estavam tristes. Elas rasgavam a roupa. Então, Eliseu rasgou a roupa dele, mas ele percebeu que no chão tinha um manto de Elias. Porque Elias, quando estava subindo, ele tirou o manto e jogou para Eliseu. Então, Eliseu entendeu que ele tinha recebido a porção do Espírito, o poder do Espírito de Deus. Deus tinha atendido o que ele tinha pedido. E sabe, crianças, tem um versículo na Bíblia que diz, se alguém me serve, siga-me. A mesma coisa Jesus está dizendo para você, porque foi Jesus que disse lá em João 12:26, se alguém me serve, siga-me. E foi isso então que Eliseu entendeu. Agora ele ia ser profeta no lugar de Elias. E aqueles jovens também, eles estavam lá esperando para ver o que ia acontecer. E Eliseu então, ele estava voltando e ele chegou perto do Rio Jordão. Então ele tirou a capa dele e ele tocou então no Rio Jordão e o rio se abriu. E ele passou andando a pé na terra seca e a água ficou separada e ele andou. Deus tinha dado o poder e o Espírito de Deus para ele. Então os jovens olharam aquilo e viram o que aconteceu com Eliseu e eles falaram, então Eliseu está mesmo sendo profeta, Deus separou ele para ser o profeta no lugar de Eliseu. E eles então receberam como seu líder. E assim Elias começou também a sua vida de profeta. E muita coisa aconteceu depois disso. Mas a história, ela não termina aqui, não. Ela vai continuar. Porque na semana que vem, nós vamos ver como que foi quando Elias chegou no céu. Como será que ele foi recebido por Jesus? O que será que aconteceu? Então, a semana que vem, a gente vai continuar essa história. Mas agora nós vamos falar com Deus. Mas antes de a gente orar, antes de a gente falar com Deus, não se esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para que você não perca nenhuma história aqui do canal, tá bom? Então feche os seus olhinhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor também chamou a gente para te servir em qualquer lugar, aonde a gente for, na profissão que a gente tiver, a gente pode te servir. Ajude a gente, Senhor, te obedecer, ser fiel ao Senhor até que o Senhor nos leve. Em nome de Jesus, amém. Então, um beijo muito grande e até a próxima história.